salutação a todos. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Que Deus possa estar nos abençoando nesse trabalho que está sendo realizado pela Federação de SAFs do Presbitério de Nova Iguaçu, sob a supervisão da nossa secretária de Missões, a nossa irmã Anne. Que Deus possa estar com ela, capacitando cada vez mais para realizar a obra do Senhor. Esse trabalho é um trabalho de missões, é o segundo ano consecutivo que estamos realizando ele online, devido à impossibilidade de estarmos unidas, numa igreja para realizarmos esse trabalho, unidos. Mas aprove a Deus mais uma vez estarmos aqui. Que Deus possa estar abençoando a cada ato desse trabalho. Será um trabalho dirigido aos povos minoritários, esses povos carentes que estão necessitando de evangelização, de carências de bens materiais também. Que Deus possa estar ajudando esses povos através dos nossos missionários que são enviados para esse trabalho. Estejamos orando por eles, intercedendo e contribuindo, principalmente para que eles possam realizar a obra que Deus está os capacitando para ser realizado. Que Deus possa estar abençoando a cada um deles, abençoando suas famílias, os seus trajetos, onde pisarem as plantas dos seus pés, que Deus possa estar com eles, abençoando, dirigindo, colocando palavras que venham edificar a cada um que estará ouvindo essas mensagens, essas idas, essas trajetórias que eles têm que percorrer ao longo da caminhada deles, que eles possam encontrar corações abertos, corações disponíveis para ouvir e atender ao chamado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus a todos abençoe, que possamos estar sempre unidas numa só fé, numa esperança de estarmos levando o melhor para o nosso próximo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Olá, graça e paz. Bem-vindos à nossa Semana Missionária. Nós estaremos falando sobre os povos minoritários do Brasil. Os povos minoritários, eles são aqueles povos, de grupos de pessoas que ainda não foram alcançados no Brasil. E nós temos 8 grupos de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, que são os ribeirinhos, os indígenas, os ciganos e imigrantes, os surdos, os mais ricos e os mais pobres, os quilombolas e os sertanejos. E eles foram classificados de acordo com o movimento criado pelo missionário Ronaldo Lidório em 2014. E receberam essa classificação de povos minoritários, isto é, os povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus no solo brasileiro. Em Romanos 15, de 20 a 21, está escrito o seguinte, na Bíblia da linguagem de hoje: para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. Então, a nossa prioridade enquanto Igreja de Cristo, na obra missionária, é estar levando o Evangelho a grupos de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Por isso, na atualidade, o grande desafio da Igreja são os povos minoritários. O calvinismo no Brasil. Se você pensa que o primeiro calvinista chegou à Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, apenas no século XIX, precisamente em 12 de agosto de 1859, você está enganado.
Eles estiveram aqui no século XVI. Em 7 de março de 1557, chegavam à Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, um grupo de ignotes, isto é, calvinistas franceses que fugiam da perseguição religiosa de seu país. No dia 10 de março de 1557, foi realizado o primeiro culto protestante da história das Américas. Os seus objetivos eram organizar uma igreja reformada entre os colonos e evangelizar os indígenas. Porém, os propósitos não foram alcançados e foram obrigados a retornarem à sua terra. Os calvinistas que ficaram no Brasil foram acusados de traidores e espiões. Com a intenção de condená-los, foram-lhe dadas questões teológicas para que respondessem num prazo de 12 horas. Esse documento final, e assinado por todos os acusados, ficou conhecido como a Confissão de Fé da Guanabara. No dia 9 de fevereiro de 1558, os ignotes foram condenados ao enforcamento e seus corpos lançados na Baía da Guanabara, tornando-se os primeiros missionários calvinistas mártires do Brasil. Para não serem mortos, outros ignotes fugiram para o interior. Em 1567, por ordem do governador-geral Mendes Sá, os franceses foram expulsos do Brasil colonial. Em 1917, sob o título A Tragédia da Guanabara, o presbítero Domingos Ribeiro publicou essa narrativa em português, junto com a tradução da Confissão de Fé feita por Erasmo Braga em 1907, a pedido do reverendo Álvaro Reis. Essa obra foi lançada no ano de 2006 pela editora Cultura Cristã. Mas quando se sabe o que fazer e não se faz.
mais pobres, os mais ricos. Os mais ricos. De acordo com o relatório publicado pelo Banco Credit Suisse, 1% da população mais rica do Brasil, 2,1 milhões de pessoas, possuem quase a metade da riqueza nacional. Em 2019, já havia 217 mil milionários no Brasil, e esse número cresceu em 2021. A Fundação Getúlio Vargas, em sua pesquisa, apontou que os mais ricos estão nas regiões Sul e Sudeste e vivem em lugares que apresentam melhor qualidade de vida. Os mais pobres. Em pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas em 2021, 12,8% da população brasileira vive em pobreza extrema, isto é, vivem com menos de R$ 256 por mês. Com a pandemia, a pobreza aumentou no Brasil e a partir de janeiro de 2021 já são cerca de 27 milhões de brasileiros vivendo na pobreza. Em sua pesquisa, o Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, o IPEA, divulgou que a pandemia aumentou o número de moradores de rua. Hoje são 221.869 pessoas morando nas ruas dos estados brasileiros. Perfil dos moradores de rua. 35,5% estão nas ruas por causa do vício em álcool ou drogas. 52,6% ganham entre 20 a 80 reais por semana. 53% têm idades entre 22 a 44 anos e a maioria é de homens. 27,5% são catadores, 14,1% flanelinhas, 70,9% não possuem nenhuma atividade remunerada. Eis o desafio para a igreja. Você já orou pedindo a Deus que o Evangelho chegue às pessoas mais ricas? Você já falou de Jesus a um morador de rua ou a uma comunidade carente? Os mais ricos e os mais pobres também precisam de Jesus. Olá, eu quero pensar com você, de início, sobre uma passagem muito conhecida, mas também muito triste, que coloca em xeque as nossas crenças, e eu não estou falando de fé, eu estou falando de crenças, as nossas crenças e as nossas prioridades. É o texto de Mateus 19, que fala sobre o jovem rico ou sobre o mancebo de qualidade, como diz em algumas outras versões. Aquele jovem, no momento em que Jesus estava ali com os seus discípulos, se aproximou de Jesus e perguntou a Jesus o que era preciso fazer para herdar a vida eterna. Então Jesus falou para ele tudo o que a lei dizia. E aí então ele fala, Senhor, mas eu já cumpro a lei. E aí então o Senhor fala, então você vai, vende tudo aquilo que você tem e divide com os pobres. E aquele jovem estava tão envolvido nos seus bens materiais, ele tinha tanto amor por eles, que ele saiu triste, porque aquilo para ele era muito difícil de ser feito. Era muito pesado de fazer. O que esse texto nos diz, o que esse texto nos mostra? É um texto que a gente fala tanto, né? É um texto que a gente fala... A gente menciona tanto quando quer falar de escolhas, de escolher o que é melhor e tal. Mas esse texto, ele me traz umas verdades tão profundas. A primeira delas é que aquele jovem se aproximou de Jesus e quis saber sobre a salvação. Ninguém foi lá no meio da multidão, pegou aquele jovem pelo colarinho, colocou diante de Jesus e falou, olha que houve. Não, aquele jovem se aproximou de Jesus. Isso significa para mim que o rico também tem esta necessidade. Aquele que tem mais bens materiais também precisa de Jesus. Ele também necessita de algo mais do que os seus bens podem comprar, do que os seus bens podem financiar para a sua vida. E aquele jovem chegou até ele.
Agora, olha que interessante. Ele não quis a salvação naquele momento. Mas ainda que o jovem rico não quisesse a salvação lhe foi oferecida. Jesus falou para aquele jovem o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E muitas vezes a gente tem uma falsa ideia de que porque é rico, é uma pessoa com muitos bens, então ele não vai precisar, ele não vai perceber que precisa de algo a mais do que os seus bens podem comprar, ele não vai perceber a sua necessidade de Jesus, e não. Aqueles que são mais afortunados financeiramente, eles precisam de Jesus e eles sabem que eles necessitam de algo a mais nas suas vidas. Algo que o dinheiro realmente não pode comprar. A grande questão é que não sabem o que é que precisam. E é aí que a gente entra. Quando Jesus falou sobre o que de material aquele jovem rico deveria abrir mão, em momento nenhum Jesus estava dizendo que ele deveria se tornar pobre, ficar pobre para herdar a vida eterna. O que Jesus estava dizendo para ele era que ele deveria colocar o seu coração no que era mais valioso, no que tinha valor e não no que tinha preço. Jesus disse que, e aí ele continua, né, o texto falando para os seus discípulos, depois que aquele jovem foi embora, que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E muitas vezes a gente usa esse texto para dizer assim, bom, então Jesus está dizendo que o rico não pode herdar o reino dos céus. E não é verdade. Jesus falou que era mais fácil, ele não falou que era impossível. Ele falou que era difícil por aquilo que o rico, né, ele prioriza, por aquilo, pelo lugar para onde ele olha, pelo foco que ele tem, mas em nenhum momento deste texto ou de qualquer outro texto bíblico, Jesus fala que o rico não terá direito ao reino dos céus simplesmente porque é rico. Em nenhum momento Jesus disse que é impossível o rico ser salvo. E sabe, irmãos, a nossa missão não é julgar entre quem merece o céu e quem não merece o céu. A nossa missão, ela está descrita lá em Mateus 28, 19 e 20, quando nos diz de forma muito clara, né? E aí a gente fala aí sobre a grande comissão, é como a gente fala desse texto, a grande comissão, e ele diz o seguinte: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Olha que coisa maravilhosa, quando a gente percebe que a gente tem uma tarefa a cumprir, independente de quem vai aderir a essa tarefa, né? De quem vai aderir àquilo que a gente falar. A gente tem uma tarefa a cumprir. Esta é a nossa missão. É ir fazer discípulos de todas as nações. E aqui a gente pode entender que é falar para todas as pessoas. E quando esse texto fala, portanto, ide, esse pedacinho do texto aí, né? Significa tendo ido, ou seja, por onde você for, por onde você andar, quem você encontrar no caminho, a quem você encontrar no caminho, você fala do amor de Deus, você fala da salvação, você fala da necessidade de arrependimento. Irmãos, este é o evangelho puro e simples, que infelizmente tem se perdido muito nos nossos dias. E é a este evangelho, a essa essência que a gente precisa retornar. Quando a gente fala de missões, a gente fala da nossa missão. A gente fala de propagar com o outro, de compartilhar com o outro aquilo que nós recebemos, aquilo que nós vivemos. Porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. Nós só podemos falar daquilo que nós conhecemos. E aí, neste texto, dentro dessa missão, entra a necessidade de alcançarmos dos mais ricos aos mais pobres. E muitas vezes a gente entende que o pobre precisa de Jesus porque ele é pobre, não tem mais nada. Então ele tem que ter Jesus. E o rico, ele precisa de Jesus pelo mesmo motivo, porque ele não tem mais nada, então ele precisa de Jesus. Tudo que ele tem
A ferrugem, né, corrói, é o que a palavra fala, o tempo e a ferrugem vão corroer. Aquilo que o pobre não tem é aquilo que, se ele conseguir, também é aquilo que é perecível, sabe? É aquilo que não é permanente, aquilo que não vai levá-lo para o céu, exatamente. Nem ricos nem pobres irão para o céu, nem pelos seus bens materiais intensos, né, em grande quantidade, e nem pelos seus bens materiais em quantidade nenhuma. Para irmos para o céu, a gente precisa acreditar em Cristo e aceitar Jesus como nosso Salvador pessoal, é o plano de salvação, e percebermos que temos pecados que precisam ser perdoados e nos arrependermos deles, porque todo aquele que crê e for batizado será salvo, é isso que a palavra nos diz. Então, os ricos têm sua visão espiritual embaçada pelo dinheiro, por tudo aquilo que possuem, pela sua independência social, financeira. Mas os pobres também têm a sua visão embaçada, pelas privações que passam, pelas necessidades que passam. Na verdade, os ricos, eles não são afortunados e nem os pobres são coitados. São todos, na verdade, somos todos pecadores. Olha o que nos diz Isaías 53:6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha isso. Somos todos pecadores. Esse texto não diz que o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade dos pobres, ou fez cair sobre Jesus a iniquidade dos ricos, mas ele fala que fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós, porque todos nós, independente de classe social, independente de opção sexual, independente de sexo, de religião, independente de qualquer coisa, de idade, independente disso, todos nós já nascemos numa natureza pecaminosa. E por isso a gente se desvia do caminho, a gente se desvia do foco. E a quem é dada a missão de trazer para o foco, de trazer novamente para o caminho, de fazer esse religar, sabe? De religar o homem a Deus. É nossa. Olha como ele fala em Mateus 28:20, ensinando-os a guardar. Esta é a nossa missão. Você vai, por onde você passar, você fala de mim, você ensina essas pessoas a como guardar isso. Isso é fazer missões. E é tão importante essa questão de missões, porque às vezes a gente acha também que fazer missões é a gente entregar um folheto, é a gente entregar um Novo Testamento, é a gente falar do plano de salvação. Mas, meus queridos, fazer missões envolve também a função social da igreja. A igreja tem uma função social que não é só entregar cestas básicas, que não é só dar uma roupa usada. A função social da igreja é ser relevante na sociedade em que está. E a gente é relevante na sociedade em que a gente está quando a gente entende qual é a nossa missão, a gente entende qual é o nosso posicionamento, e a gente entende que, enquanto igreja, nós somos a imagem de Cristo na Terra. Isso é muito sério. E voltando aqui, os ricos, eles podem ser ricos de muita coisa. Eles podem ser ricos de autossuficiência, eles podem se sentir autossuficientes, né? De independência, de conhecimentos, de títulos. E olha que interessante. Eles podem ser ricos, inclusive, de ignorância espiritual, porque eles não sabem que necessitam de Deus. Eles sabem que necessitam de algo. Eu costumo dizer que nós, seres humanos, temos um buraco que é do tamanho de Deus, né? Do tamanho exato, que é preenchido só por Deus. Mas eles têm, sim, essa ignorância. Mas olha só, os pobres podem ser ricos exatamente das mesmas coisas, inclusive da ignorância espiritual. E aí, eu ouso dizer para você, inclusive, que há ricos e pobres dentro das nossas igrejas, precisando ter um encontro com Cristo. Muitas pessoas acham que, por serem pobres, precisam estar na igreja. Outras pessoas acham que, por serem ricas, precisam estar na igreja. Mas nós sabemos que precisamos estar em Cristo, primeiro, antes até da igreja, né? A igreja é um templo. Nós precisamos ser igreja, estar em Cristo e ser igreja.
Não porque somos ricos ou pobres, mas porque somos pessoas, seres humanos, que somos alvo, que somos objeto, né? Aquele objeto de desejo de Deus. Nós somos o alvo do Senhor, nós somos o foco do Senhor. E se eu recebi isso, e você recebeu isso, é minha responsabilidade e é sua responsabilidade falar do Senhor a ricos e pobres. Não por serem ricos ou por serem pobres, mas por serem como eu e você. Por serem aqueles que se desviaram do caminho. E por serem aqueles por quem o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade. E aí eu quero lembrar lá também ainda Isaías, que diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas imperfeições, as nossas maldições, as nossas transgressões. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Gente, quem é sarado e não fala para ninguém? Quem tem a vida transformada e ninguém vê? E aí eu quero te desafiar a isso, a mostrar a vida transformada que você tem, a ser um missionário. Você não é um missionário somente quando você sai da sua casa e vai para um campo distante. Quando você passa uma necessidade, quando você vai enfrentar, ser o representante da igreja perseguida lá no Oriente Médio, ou quando você vai para um outro estado, para um sistema prisional, né, falar de Jesus, ou para um hospital. Você é missionário onde você está. E a palavra é clara, né? Você deve pregar em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria. É a sua Jerusalém, é o seu espaço, é o seu local, é o momento em que você está vivenciando, é o local em que você está inserido, é o local onde Deus colocou você. Onde Deus colocou você? Talvez você se ache até incapaz de ser um missionário, de ser alguém que realmente prega a palavra e de ser alguém que seja eloquente na palavra, de ser alguém que seja que leve pessoas à conversão. Talvez você tenha essa ideia de você, de que você não é capaz, de que você não é chamado para isso. Ah, eu não sou chamado ou chamada para ser um missionário. Não, você é. Você é chamado. Você é chamada para ser um missionário, para ser um propagador do Evangelho de Cristo. E é tão importante quando a gente entende qual é o nosso papel, qual é a nossa missão, onde nós precisamos falar, onde nós precisamos pregar. E mais do que isso, do que onde, é que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer. Nós precisamos ir. Jesus não virá novamente aqui para isso. Ele não virá à terra pregar a sua palavra. Ele não virá à terra cumprir a tarefa e a missão que nos foi dada. Eu te desafio a hoje dizer para pelo menos uma pessoa sobre a diferença que Jesus faz na sua vida. E não se espante se isso mudar a vida daquela pessoa. Deus abençoe sua vida, que Deus te faça compreender quem você é no reino e que você queira fazer e queira cumprir aquilo que você nasceu para cumprir, aquilo que você nasceu para fazer. Deus abençoe você. Um grande abraço. Queridos irmãos, fui convidada para fazer uma ação pelos missionários. Quero agradecer por este trabalho que está sendo realizado, Senhor, por cada vida que fez parte dessa programação, Senhor, e que almas possam ser alcançadas através desse trabalho, Senhor. Eu também sou colaboradora no trabalho da Missão Kaiowá. Já fui 2 vezes lá em Dourados, visitar os índios, as igrejas presbiterianas indígenas. Então, gosto muito desse trabalho. Mas, neste momento, eu vou estar orando. Pai querido, Pai santo, toda honra, toda glória possa ser dada a Ti, Senhor.
Obrigado por esse trabalho que está sendo realizado pelas tuas servas. Obrigado por cada uma vida que se dispôs a estar fazendo esse trabalho, Senhor. Agora, Senhor, queremos entregar aquelas pessoas não alcançadas nas tuas mãos, Senhor. Quero começar pelos indígenas. São muitos os povos que ainda não foram alcançados, Senhor. Que Tu possa ter misericórdia dessas vidas, Senhor. Que Tu possa estar usando aqueles índios que fizeram seminário, Senhor, para estar indo pelas aldeias, pregando o Teu Evangelho, Senhor. E abençoa também os ribeirinhos, Senhor, que são aquelas pessoas muito pobres que moram perto dos rios, Senhor. Tem misericórdia dessas vidas, Senhor. Que também seus missionários possam chegar ali e possam pregar a Tua palavra, Senhor. São pessoas muito pobres, Senhor, que não acreditam em nada. E, Senhor, ainda não devem conhecer o nosso Deus. Abençoa, Senhor, estas vidas, Senhor, tomando nas Tuas mãos, Senhor. Abençoe, Senhor, também os nossos missionários, onde quer que esteja cada um, Senhor. Aqueles que estão naqueles países que não podem falar do Teu Evangelho, Senhor, que tem que pregar o Teu Evangelho escondido, Senhor, que Tu possa estar guardando os Teus servos de todo o mal, Senhor. Abençoe também os missionários, Senhor, também as suas esposas, tomando nas Tuas mãos, Senhor, guardando elas também. Abençoando também os filhos dos missionários, Senhor. Ser com as crianças, com os jovens, Senhor. Sabemos que é muito difícil largar o país e ir para um outro país onde não conhece nada, nem ninguém, Senhor, mas Tu possa estar sustentando os filhos dos missionários, Senhor. Também, Senhor, queremos entregar aquelas pessoas que são ricas financeiramente, Senhor, que não têm temor de Ti, Senhor, que pensam que o dinheiro pode comprar tudo, Senhor, mas sabemos que a salvação é gratuita, Senhor. Que, Senhor, pessoas também possam estar sendo enviadas para o meio deles, Senhor, para que eles possam também, Senhor, estar entregando o seu coração a Ti, Senhor. Entregamos, Senhor, todos os missionários nas Tuas mãos, Senhor, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, Senhor, que Tu possa estar guardando os Teus servos, Senhor, do homem mau e violento, Senhor. Senhor, que Tu possa estar nos abençoando também a cada dia, que possamos ser um missionário, Senhor, começando pelo nosso lar, pelos nossos entes queridos, pelos nossos vizinhos, Senhor, pelos nossos colegas de trabalho, Senhor. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, e faça, Senhor, com que possamos estar cada dia pregando a Tua palavra, porque sabemos que os dias são maus, Senhor, e a Tua volta está próxima, Senhor. Então, Senhor, que Tu possa estar nos usando para que possamos ser um missionário, Senhor. Obrigado por este trabalho, Senhor. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para você que gosta de ler e quer aprofundar os seus conhecimentos sobre a história dos primeiros mártires calvinistas missionários no Brasil, eu indico a obra literária de Jean Crispin, A Tragédia da Guanabara, que é um relato comovente da história dos chamados protomártires do cristianismo no Brasil e retrata com detalhes os acontecimentos que precederam a execução deles na trágica sexta-feira de 9 de fevereiro de 1558, na Baía da Guanabara. O sangue desses homens, com certeza, foi a semente da Igreja Evangélica em terras da América. Você pode adquirir este livro através das editoras Cultura Cristã e também da CPAD. A vocês que estarão lendo o livro, uma boa leitura.